E eu já começo o programa de hoje falando sobre arrecadação do IPTU. Ontem, se não me engano foi ontem ou outro dia dessa semana, Edivaldo, nós falamos sobre os carnês do IPTU. Se não me engano, acho que foi ontem, né? A distribuição dos carnês do IPTU. E hoje tem uma outra informação. Olha só essa notícia. A estimativa é arrecadar neste ano de 2024 303 milhões de reais com o IPTU. O município emitiu pouco mais de 182 mil carnês ou guias do IPTU, que já começaram a ser entregues pelos Correios. O valor é 30 milhões superior ao que a Prefeitura arrecadou em 2023. No ano passado, de acordo com a Prefeitura, foram aproximadamente 270 milhões arrecadados com o IPTU. Ressaltando, inclusive, que para esse ano o imposto sofreu um reajuste de 5%, tá? E além disso, o secretário municipal de Fazenda de Maringá, o Orlando Chiqueto, ele deu uma notícia para o prefeito Ulisses Maia. Em 2023, o município bateu o recorde de arrecadação de ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O maior ISS da história chegou a 366 milhões. Para vocês terem uma ideia, somente no último dia 12 de dezembro, foram 34 milhões de arrecadação. A arrecadação própria, que é o ISS, ITBI e IPTU, fechou o ano passado com o valor de 936 milhões, quase 1 bi. E agora eu quero ouvir a opinião dessa bancada, começando pelo senhor Edivaldo Magro, que pela expressão que o senhor fez, eu não sei se o senhor ficou muito feliz ou não com essa notícia, essa informação, e o que o senhor acha de tudo isso? Quando a gente vê esse valor, isso mostra a robustez da economia local e que a gente quer que se converta isso em investimento e melhoria, né, para as pessoas. Você falou que o ano passado foi 270 milhões. Quanto foi lançado de IPTU o ano passado? Porque essa foi a arrecadação. Fechou com a arrecadação dos 270 milhões. Mas quando foi lançado e qual é a inadimplência? Acho que esses dados são importantes para a gente entender essa construção da narrativa de recorde, né? Se você aumenta imposto, você aumenta a base de contribuição, automaticamente vai aumentar os valores do imposto, né? Então, aí se fala e a gente reproduz a narrativa de recorde. Agora, o cidadão que nos ouve ali também, ele quer mais investimentos, né? Essa cidade, a zeladoria, a cidade está totalmente suja, tem galho para tudo quanto é lado, a cidade está imunda. Está avançando, é bom reconhecer a recapagem aí, né? Então há uma recuperação de diversas vias, mas tem muitas vias, você não vê acontecer nada. Então, quando você fala em impostos, quando você vê essa robustez, quando você fala em números tão expressivos, né, é importante também a gente ver isso transformado em bem-estar para o cidadão. Senão a gente só reproduz dados aqui, e isso é bom o quê? Para a prefeitura, mas será que é bom também para o cidadão? Que paga impostos, né? E nós somos pagadores de impostos. O maringaense é um belo de um pagador, especialmente do IPTU e, aliás, outros tributos também, como bem demonstra esses valores aí. Mas é preciso sempre entender que impostos, né, tem que ter a contrapartida, né, a contraface do imposto, é a manutenção das estruturas, né, físicas que atendem o nosso, não só de físico, mas como de serviço, que atendem as nossas necessidades do cidadão. Mas eu repito, né, sempre quando você vê números expressivos, infelizmente a gente não tem um contraponto, a gente tem que acreditar na informação oficial. E eu estou aguardando ainda, espero que a produção me dê o valor que foi lançado ano passado e quanto foi efetivamente arrecadado. Eu creio que já tenham fechado. Qual foi a inadimplência? A inadimplência, que eu digo, não sei quando ele considera inadimplência. A partir do momento que vence o IPTU, dia 31 de dezembro, é o prazo final para pagar o IPTU de 2023. No sentido, você pode renegociar a qualquer momento, mas em firme contábil. Não, ano passado foram 270 milhões arrecadados. Arrecadados, tá? Mas quanto foi lançado? O lançamento é uma coisa. O lançamento desse ano equivale à previsão de 324 milhões. Isso é o lançamento do IPTU. Não significa que todo mundo vai pagar e vai atingir isso. Então, é isso que eu quero dizer. Daí é fácil, é 270 milhões no passado, esse ano é 324 milhões. Não, está errado. Mas o importante conta. Não é o que arrecadou depois, Edivaldo? Não, é a arrecadação final. Você prevê que você lançou 324 milhões.
Não significa que você vai arrecadar 324 milhões ao final de 2024. É a mesma coisa que aconteceu. Quanto foi lançado em 2023? Seja lá qual ótica se observa isso, a cidade tem uma robustez financeira que não cabe questionamento algum. Razão pela qual Maringá é uma das melhores, não a melhor cidade do sul do mundo, com a administração tão propala, porque há muitos problemas e pequenos problemas. Aliás, o problema de limpeza pública talvez seja a coisa mais fácil de resolver se houver determinação, vontade, infraestrutura, gente, tecnologia e, volto a repetir, vontade para resolver o problema. E são pequenos problemas que a cidade tem, mas é importante fazer esse recorte aí, porque tem dinheiro em caixa pelo que se observa, né? Deixa eu ver a opinião também do Carlos Henrique. Carlos Henrique, quando se fala em arrecadação de IPTU, quando se arrecada mais, é melhor ou é pior quando a prefeitura arrecada mais em questão desse tipo de imposto, como se nós estamos referindo agora do IPTU? É melhor, mas claro que existem nuances de diferenças de ano, né? Por exemplo, o crescimento, inclusive a expansão da cidade, pode ter agregado aí prédios que foram lançados e aí começaram, né, iniciaram o pagamento desses IPTUs. Mas uma pergunta que todos se fazem aí no início do ano: o que compensa mais? Pagar ele à vista ou pagar ele parcelado? Todo mundo olha aquele valor e fala, e aí? Normalmente a pessoa olha a sua condição de pagamento, seu potencial de pagamento, né? E faz essa análise. Eu acredito, Carlos Henrique, eu acho que quem tem dinheiro em mãos, é lógico que se tiver um desconto para poder pagar, seria melhor pagar. E essa é a análise que deve ser feita. E o IPTU é uma das condições, porque ele pode ser hoje parcelado em até 12 vezes. Então a análise que você tem que fazer é, se eu pegar estes supostos R$1.000, né, e aplicar em CDB, LCI, LCA, poupança, apesar que a poupança dá negativo, mas nesses que tem aí 115% acima do CDI, né, quanto eu vou ter lá no final do ano? Né, e ainda tem que, alguns deles, uns são isentos, outros têm que deduzir do imposto de renda. Você vai ter mais ou menos de 10% a 12%, dependendo do investimento que você faz. Né? Então, e hoje a prefeitura está concedendo 10% de desconto para pagar até dia 25 de fevereiro. Então essa realmente é uma opção que ela praticamente empata. Você opta pela sua capacidade de pagamento e não pelo desconto, entendeu? Não pelo desconto. Porque 10% aplicando em qualquer investimento que tem na sua conta bancária, ele vai chegar lá no final do ano e vai dar a mesma coisa. Né? Então pelo seu potencial de pagamento. Uma outra informação aqui que, né, chamou bastante atenção foi do dia 12 de dezembro, durante a Maringá Encantada. O imposto ISS, só do dia 12... foram arrecadados 34 milhões, Regiane. Então, lembrando que tanto um imposto quanto o outro são revertidos, devem ser revertidos para benefícios públicos, né, de modo geral, como disse aqui o seu Edivaldo. Falando em relação ao pagamento à vista, justamente porque teve um aumento de 5% e a possibilidade de você ter 10% da vista, eu já vejo como vantajoso para quem tem poder aquisitivo para fazer isso. Mas, porque sabe quando você faz essa linha de raciocínio, a pessoa às vezes não tem o dinheiro para aplicar e retirar o dinheiro, e você tem que aplicar e continuar pagando o imposto. Então, infelizmente, a conta ela é coerente, mas na prática não dá certo. É caro. Eu só concordo com o aumento, né, desse valor. Claro que ele seguiu aí um parâmetro, né, para ter o aumento dos 5%, não a mais, porque teve cidades aí que teve 12%, 15% de aumento. Mas se ele tivesse retorno, né, então a gente tem que olhar aí o que está acontecendo na cidade. Acho que o Edivaldo colocou muito bem aqui, a cidade está suja, tem muito ponto depredado, as praças estão feias, né, se você der uma olhada, aí a criançada está brincando no meio do mato. Então, sei lá, gente, a gente tem que avaliar, e mais uma vez o discurso é o mesmo, começar a cobrar bastante, tá? Que obras sejam executadas. Agora, com todo esse valor, por exemplo, olhando aqui quase 1 bi, né, em arrecadações, ainda é preciso pegar empréstimo, Edivaldo? Pois é, e lembrando que o prefeito Luiz Maia sempre repetiu inúmeras vezes que sobrava dinheiro em caixa da prefeitura. Obviamente, aquele velho argumento, né? Você tem que ir no mercado, tomar dinheiro e deixar o caixa para poder executar outras emergências, né? Outras urgências. Mas não fecha muito a conta, né? O discurso não bate e a Câmara se posicionou contra um novo empréstimo de 200 milhões, exatamente porque não havia transparência na explicação para o uso desses recursos. Mas este ano esse assunto pode voltar à tona de novo na Câmara.
Bom, eu não creio. Nós estamos aí há 5 meses do prazo Não final, tem né, tempo. para que as coisas possam ocorrer. Depois começa efetivamente o período eleitoral, então eu não creio que há margem de tempo. De qualquer forma, pode, tudo é possível, né? Mas é sempre importante fazer esse recorte com relação à arrecadação e à contrapartida de serviços, né? Então, o Maringá me parece que chega final de 2023 com o caixa bastante desequilibrado, apesar do senhor Orlando Chiqueto, secretário de Fazenda, a quem eu reputo muita qualificação, qualidade, uma bela interlocução com a gente na imprensa, e além de ser muito competente para o cargo, dizer exatamente o contrário, baseado em números, o que não demonstra efetivamente quando se faz um pedido de empréstimo. Mesmo fazendo aquele recorte que eu acabei de fazer, que em relação a qualquer empresa, é melhor você pegar o dinheiro emprestado, né, um juro extremamente baixo, ou pelo menos é o que se pretendia, né, com toda essa argumentação, né? E você não tem, não mexe no caixa e deixa o dinheiro parado lá um pouco. Mas, enfim, há muita contradição, né? E tem um problema, sabe, Zé? A gente sempre tem que se fiar na informação pública. Ainda que, claro, quem audita as contas, tem diversas instituições que auditam, né? Tem o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, enfim, o próprio Tribunal de Contas do Estado, mas a gente sempre não há uma confiança em relação aos números apresentados. É muito difícil você ler um relatório contábil. Eu, por exemplo, não me sinto competente para ler um relatório contábil. Mas eu, como cidadão, eu sinto que a minha rua está esburacada, minha rua está cheia de mato, e muito mato. Os fundos de vale estão abandonados. Então você vê, no dia a dia a gente vê isso, a gente vê a cidade absolutamente às escuras, você tem uma PPP que foi executada, mas a gente não sabe quando vai efetivamente iniciar isso, não se sabe, a cidade está às escuras, então você vê tudo assim, aí se fala nesses números, a gente fala em milhões, que bacana, legal, mas tá aí daí, cadê o serviço? Efetivamente deve ser prestado ao cidadão. Falta um pouquinho mais também do povo, cobrar mais também dos políticos, porque todo mundo reclama, vamos falar a verdade, né? Igual o senhor agora reclamou dos buracos, né? Muita gente reclama, como eu também já reclamei várias vezes de buracos e outras coisas, só que às vezes a gente fica só no reclamar. E não avança mais, chegando mais junto dos vereadores, do prefeito. Me desculpa, se um gestor público não tem como responsabilidade manter a cidade limpa, tapar buraco, cortar mato, aí você me desculpa. Aí não cabe a mim, cidadão, fazer o quê? Ir lá com um cartazinho na frente da administração? Não, pelo contrário. Mas o prefeito eles têm estrutura, não sabe de tudo, Edivaldo. É que, na verdade, a gente reputa o prefeito, Zé. O prefeito é o capitão, é o comandante da nave. Então ele deve cobrar dos seus subordinados essas ações. E você liga no 56 não há solução nenhuma. Você coloca vídeo, você faz você faz um verdadeiro escarcéu e não acontece absolutamente nada. Eu tenho certeza que quem está ouvindo o nosso chat agora, quem está lá, deve ter um relato da rua dele, lá do fundo de vale, da rua que está escura, e nada tem acontecido. Há um momento de inércia da administração, sim, nesse momento é o que se observa. Tá? Então eu já disse aqui, né, tenho o maior respeito pelo Liz, pela gestão dele, votei e trabalhei, maior respeito. Agora minha crítica é a administração, vamos deixar claro. E nesse momento observa-se uma inércia. Há muitos pequenos problemas, deixar claro, pequeno problema nessa administração, que é muito perceptível para nós. Eu particularmente não uso, né, não tenho filho em creche, não tenho idade para ter filho em creche, enfim. Mas pessoas estão na fila, esperando para o exame, consulta especializada, filas em creche ainda, você tem lugares de abandono. Então, sim, há muitos problemas a ser resolvidos. Sim, não concordo.